CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Ei, Sudré, bom dia para você. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Nós prometemos, Gilberto, voltar nessa sexta-feira ainda com tirar dúvidas, né, sobre, na prática, o que muda para pais, para mães, para adolescentes, responsáveis de um modo geral, sobre essas novas restrições digitais com base no Estatuto da Criança. Exatamente, Fernanda. O Estatuto Digital da Criança e Adolescente entrou em vigor dia 17 de março, terça-feira, né? E aí a lei obriga plataformas digitais a verificar a idade dos usuários por métodos confiáveis, né? E implementar ferramentas de supervisão parental, restringir a publicidade direcionada a menores, né? E moderar conteúdos prejudiciais. Mas, falando, né, diretamente, o que muda na prática para os usuários, né? Então, a primeira questão que realmente chama a atenção é que vai ser um impacto grande para os usuários, e a gente até vou comentar um pouco sobre realmente a eficácia dessa questão, é o fim da autodeclaração da identidade. Aquele botãozinho que a gente clicava muitas vezes lá no site, dizendo se você é maior de 18 anos, aí clica lá. Então, as regras estabelecidas pela lei agora proíbe, né, essa simples autodeclaração de idade, né? Então agora as lojas virtuais de aplicativos, Google Play, Apple Store, sistemas operacionais, exatamente, Windows, Linux, Mac, né, devem fornecer um sinal de idade para os programas, dizendo que aquele usuário que está naquele momento sentado na frente do computador ou usando o celular é maior de idade nesse caso, né? Então não se estranhe, né, se daqui a pouco o seu celular ou computador pedir para você tirar uma selfie, por exemplo, ou ter algum mecanismo de estimar a idade, né? Aproveitando, exatamente por causa dessa limitação, dois sistemas operacionais, o Midnight BSD e o Arch Linux, já anunciaram que vão sair do Brasil, não vão mais oferecer suporte nem download para brasileiros por causa exatamente dessas limitações, né? As plataformas que disponibilizam conteúdo considerado impróprio, né, deverão adotar medidas eficazes para impedir o acesso de crianças, né? Será que isso vai ser efetivo, né? Então eu separei aqui no destaque uma questão que a gente vai abordar exatamente essa situação. Bom, isso é bastante polêmico, essa mudança, viu? A outra mudança que eu acho que é bastante positiva, né, é que configurações de privacidade vão estar no máximo por padrão. Então, os produtos de acesso à internet devem ter configurações de proteção à privacidade de dados pessoais no nível máximo, por padrão. Então, você vai criar uma conta, por exemplo, numa rede social, essa conta, se for uma conta de adolescente ou de criança, ela já vai vir com todos os parâmetros de nível máximo de preservação de privacidade já configurados, ou seja, você não vai precisar entrar nas configurações para melhorar aquele controle de privacidade. Isso, com certeza, vai simplificar muito para os pais, principalmente aqueles que não têm tanta intimidade com tecnologia, já que agora a conta vai vir totalmente já configurada nesse caso, né, para isso. Outra questão também interessante é que as contas de adolescentes, né, devem vir vinculadas aos responsáveis, né? Então, ou seja, agora, para criar uma conta de um adolescente, né, ou de uma criança, você deve associar a ela a conta de um responsável, que vai receber os informes sobre a atividade daquela criança lá. Não se sabe ainda como é que isso vai ser feito, né? Se é por meio de um aplicativo, uma conta oficial como a do Google, do GovBR, mas vai ter alguma coisa em relação a isso. E aí, né, que as contas que não têm esse tipo de associação, né, a lei prevê que as plataformas devem suspender essas contas. Então, essa é uma questão, isso pode fazer com que muitas contas de adolescentes sejam derrubadas, né, por não ter pai ou mãe responsável associado a ela. E também, uma questão interessante também é de proibição de monetizar conteúdos que adultiza crianças. Então, essa lei também proíbe a monetização ou impulsionamento de qualquer conteúdo que retrate menores de forma sexualizada. Isso vai ter um impacto também grande em digital influencers, né, que usam muitas vezes, né, seus filhos, né, ou crianças nas suas contas também. Então isso é uma questão que deve ser pensada. E por último, a questão de ferramentas de controle parental, ou seja, o ECA Digital determina que as plataformas devem disponibilizar configurações de ferramentas acessíveis e fáceis de usar para apoiar a supervisão parental. Então, veja, tem algumas questões que são bastante polêmicas e pessoalmente, eu tenho minhas dúvidas sobre se vai ser efetivo ou não, a questão da verificação de idade, mas tem questões bastante interessantes, como controle parental, controle e melhoria das características ou configurações de privacidade, né? Proibição de monetizar crianças e adolescentes na internet. Então, são coisas interessantes. Mas
a gente tem que observar como é que isso vai evoluir, né, agora no futuro. Eu acho tão difícil, na prática, fiscalizar tudo isso. Muito Vai ter que ter difícil. muita gente nessa nova agência aí. Muito difícil. E assim, tecnicamente é muito difícil de implementar e também é muito difícil de você auditar. Então, ou seja, por isso que eu acredito que assim, é bastante controverso essa situação de eu ter que fazer a identificação de idade, né? Se eu tenho uma conta de um adolescente e eu tenho um controle parental, né? Os pais, né? Inclusive isso é uma questão importante, né? Ou seja, os pais, né? Nessa situação, a lei deixa claro que a responsabilidade é compartilhada, não é só da rede social. Os pais também têm responsabilidade, né, em controlar ou monitorar do que os seus filhos estão fazendo na internet. Então, isso é uma questão que muda bastante agora também, ou seja, é um impacto que vai ter na situação. Então, a fiscalização dos pais responsáveis vai ser muito mais efetiva, na minha visão, do que você ter uma ANPD ou um profissional lá analisando esses milhões e milhões de contas, né? Vai ser muito difícil. Tem pergunta, Paty? Ele diz o seguinte: as empresas que saíram do Brasil é porque não estão concordando com essa atitude, né? E cá entre nós, se não concordaram com cuidado com as nossas crianças brasileiras, não precisam estar aqui no Brasil mesmo, não. É bom sair. Então, é bastante polêmica essa opinião, porque assim, tem empresas que simplesmente acreditam que não vai ser efetivo, e na verdade não vai ser efetivo. Você imagina uma empresa como essa que saiu do país, ela vai estar lá fora, não vai estar disponível aqui, mas alguém com VPN vai lá, chega e acessa. Então, ou seja, essa situação é completamente inócua. É inócua isso aí, entendeu? Jogos. Vários jogos estão anunciando que vão sair do país. Você acredita que os jogadores não vão usar a VPN para jogar ter acesso a esses jogos fora do Brasil via VPN? Vão ter. Então, assim, é completamente inócuo essa questão. Completamente, na minha visão, completamente inócuo. O Franco está aqui, olha, se um aplicativo de motorista de direção consegue liberar certas fakes, até por reconhecimento facial, imagina como é que isso não seria. Exatamente. Ou seja, por isso que, mais uma vez, a minha opinião é de que essa ação de controle... As outras questões da lei, eu concordo e acho que são bastante benéficas. Mas especificamente essa, da forma como ela foi solicitada, de verificação de idade, vai ser uma questão completamente inócua, na minha opinião. Ou seja, isso não estou prevendo o futuro, é só olhar outros países que adotaram essas questões e também foi completamente inócuo, porque os adolescentes e outras pessoas usaram inúmeras ferramentas, não é só VPN, inúmeras ferramentas diferentes para burlar esse controle. O Alex está dando um exemplo dele aqui. Ele está dizendo que ele foi fazer cadastro num grupo de apostas, né? Num desses sites de aposta. E aí ele teve que fazer recadastramento, teve que mandar foto, documento, tirar uma foto facial, né, do rosto, localização de onde ele estava indo para poder se cadastrar. Ele acha que todos deveriam seguir essa mesma regra. É isso, né? Então, olha só que interessante nesse caso. Ele entregou para essa plataforma de jogos a foto, documento, informações pessoais. Isso vai ser... O que vai ser utilizado esses documentos? Ele tem certeza que isso vai ser guardado adequadamente? Que não vai ter vazamento? Que ele vai ser utilizado para outros fins que não esse que ele forneceu? Então começa a ter esse tipo de problema, né? Ou seja, essa situação. Ou seja, você vai ter entregar seus dados, né, para uma plataforma que você não conhece, que você não sabe como é que ela lida com seus dados, e acreditando que isso vai ser seguro. Bom, é uma questão realmente bastante problemática no meu modo de ver. É isso, Gilberto. Te agradeço pela participação e até a próxima quarta, hein? Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes pelas participações e até quarta-feira com mais tecnologia.